está em Mateus, capítulo de número 22, e o versículo é de número 11, 12, 13 e 14. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, o capítulo é 22, o versículo é de número 11, 12, 13, 14. 22, 11, 14. Aleluia. 22. Glória a Deus. Mateus 22. Aleluia. Glória a Deus. Está lá? Diga amém, quem encontrou? Amém. Está escrito assim. A minha versão é um pouco diferente, mas a palavra tem o mesmo sentido. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga glória a Deus. Glória a Essência do Deus. seu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que nós vamos trabalhar esta noite, ela pode trazer pelo menos dois temas. Primeiro, o homem nu, ou o homem sem vestes. Segundo, a hora da verdade. Eu prefiro o segundo tema, a hora da verdade. Vejam que em uma determinada cidade havia um homem rico, forte, poderoso na cidade, dono de muitas posses, e este homem, dentre tudo que ele possuía, ele tinha à sua disposição uma orquestra. E essa orquestra tinha vários componentes. E este homem, às vezes, assim como a história de Saul, quando Saul estava incomodado com o espírito maligno, Saul mandava chamar Davi, e Davi tocava a sua harpa, apresentava um louvor a Deus, e o espírito maligno se apartava de Saul, e este tinha paz. Assim também é este homem da história que eu estou contando. Quando ele estava estressado, incomodado com alguma coisa, ele mandava entrar a orquestra. E a orquestra
tocava a mais bela melodia e aquele moço se acalmava. E isso por muitos anos. E teve um dia que este senhor estava estressado, cansado, buscava paz. E como ele tinha a seu dispor a orquestra, ele mandou que introduzisse no salão de festa todos os componentes da orquestra. E não eram poucos. E já era costume deles tocar uma melodia para acalmar os ânimos. Só que agora aquele moço resolveu fazer diferente. Eu não quero que a orquestra toque uma música. Eu quero que cada componente apresente uma música. Então veio o moço do violoncelas e apresentou uma música. Veio o moço da guitarra, apresentou uma música. Veio o moço da bateria, apresentou outra música. Veio o moço do violino, apresentou uma música. Em determinado veio um, e quando ele foi apresentar a música, ele disse àquele senhor: eu não sei tocar. Então aquele senhor disse para ele: mas se você não sabe tocar, como é que você tocava na orquestra? É que enquanto a orquestra tocava, ninguém percebia se eu sei ou se eu não sei tocar. É como o Walter Pedrosa cantando com toda a igreja. Se eu cantar sozinho, você vai embora. Se eu cantar sozinho, você vai olhar para ele, não canta nada. É assim o moço da história. Ele não sabia tocar, mas estava na orquestra. Então aquele moço disse para ele: então você vai sair da orquestra. E deu ordem aos demais para tirá-lo da orquestra, porque aqui só fica quem sabe de música, aqui só fica quem sabe tocar, aqui só fica quem pode compor os componentes da orquestra. É a hora da verdade. Chega um momento em que nós iremos ou vamos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, e a resposta ou não será coletiva, mas individual. Segundo a Bíblia, cada um vai responder pelos seus atos. É a hora da verdade. O texto ou versículo que nós lemos está inserido na parábola do casamento ou das bodas do Cordeiro. Essa mesma parábola você encontra no livro de Lucas, capítulo 14, porém com algumas outras variantes. Lá é a parábola do grande banquete. Aqui é a parábola das bodas do Cordeiro. O que é bodas? Festa de casamento. E a parábola diz que Jesus, respondendo aos líderes religiosos, ele propõe esta parábola e ele começa a dizer: o reino dos céus tem a semelhança de um certo rei que celebrou as bodas, a festa de casamento de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para a festa, mas a Bíblia diz que os servos não quiseram ir à festa, ou seja, recusaram o convite.
Por outro lado, desprezaram a mensagem que o rei enviou. Então, isso chega ao ouvido do rei. Uma vez que chega ao ouvido do rei, diz a Bíblia no versículo 4, enviou outros servos, dizendo: diga aos convidados, eis que o banquete, o jantar já está pronto, preparado. Eu matei bois, os melhores bois, e matei novilho, tudo já está pronto, venham à festa. Porém, diz a Bíblia no versículo 5, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu comércio. Em Lucas você vai ver que os convidados arrolaram desculpas. Um havia se casado, não podia ir. O outro comprou terras, também disse que não podia ir, tinha que ver as terras. O outro comprou gados, também não podia ir à festa. Aqui o texto diz que uns foi para o campo, outro para os seus comércios, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. E o rei, sabendo disso, tendo notícia disso, irou-se e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Agora o rei diz aos outros servos: as bodas, a festa, na verdade, já está preparada, mas os convidados não eram dignos. Agora saiam, ide, pois a saída dos caminhos, convide para as bodas a todos os que encontrardes. O versículo 10 diz: e os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todo quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Quem está entendendo até aqui, dá um amém. Muito bem. O que nós lemos, o que nós vemos, Jesus está dando aqui um tipo de como será depois do arrebatamento e antes do arrebatamento da igreja. O rei aqui é o próprio Deus. O Filho é Jesus. As bodas é a festa de casamento entre a noiva e Jesus, o Filho de Deus. Quem são os convidados? Os convidados é a nação de Israel, que rejeitou o convite, que rejeitou a mensagem de Deus, que rejeitou o convite da salvação. Diz João em seu livro que ele veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todo aquele que o aceitar, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! O convite foi lançado, a mensagem foi pregada. Qual é o convite?
Qual é a mensagem? A festa está preparada. Venham! Quem são os primeiros servos? Os primeiros servos são os patriarcas que morreram, e mesmo que foram homens íntegros, mesmo que eram homens como Jó, que desviava-se do mal, que era temente a Deus, mas não pode resolver o problema da humanidade. Quem são os segundo leva de servos? Os profetas, que vieram com a mensagem salvífica, mas eles também falharam, e mesmo sendo homens de Deus, homens que oravam e faziam chover, homens que oravam e faziam fogo cair do céu, homens que oravam e o mar se abria, mas não pode resolver o problema da humanidade. E quem é a terceira leva de servos, senão a igreja de Jesus Cristo, que está debaixo da graça de Deus e que é cheia do Espírito Santo e tem uma mensagem salvífica e tem uma mensagem salvadora. E qual é a mensagem que pregamos no século 21? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza o homem com o Espírito Santo e prepara a humanidade para morar na glória. Glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! E quando os servos foram mortos, ultrajados, diz a Bíblia, que o rei irou-se. Lembre-se, este rei é o tipo de Deus. Ele irou-se e enviou o seu exército. O exército aqui fala de anjos que vieram e destruíram tanto os assassinos quanto os homens. Aqui está falando de o juízo de Deus. Vai chegar a hora da verdade. Por quê? Porque o que nós entendemos, pelo menos nós que somos pré-tribulacionistas, quando acontecer o arrebatamento da igreja, segundo o que está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 ao 17, subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Jesus. A partir de então, nós entendemos, nós cremos e pregamos que haverá um caos na terra, que é o início da grande tribulação. Jesus e a igreja não estará na terra. E agora inicia-se então as bodas do Cordeiro. É festa no céu. É a igreja e Jesus, Jesus e a igreja. E é isso que Jesus está dizendo. Veja o versículo de número 10. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram. Ajuntou gente ruim e gente boa. Mas no reino de Deus, quem é bom continua sendo bom, mas quem é ruim se transforma em gente boa, porque Jesus é perito em transformar pessoa. Oh glória, Ele transformou a minha vida, transformou a sua também. Ele transformou a sua também, ou você é a mesma pessoa de antes? Oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Agora preste atenção, que em determinado momento da festa, quem sabe no auge da festa, nós entendemos que é um período de 7 anos, e quem sabe na metade dos 7 anos, ou quem sabe no início dos 7 anos, ou quem sabe no final dos 7 anos. O certo é que em determinado momento o
convidados. Glória a Deus. Aleluia. Olha que era para ele se preocupar com o filho, mas o filho já é dele. Era para ele mostrar uma preocupação com o andamento da festa, mas a festa já está acontecendo. Era para ele ver se estava faltando alguma coisa, mas o texto que nós lemos diz que ele matou os melhores bois e os novilhos. Havia fartura, não faltava nada. Então quem é que ele vem ver? Ele vem ver os convidados. Os convidados aqui, ou seja, os que estão na festa aqui, são a igreja que está nas bodas do Cordeiro. Deus veio ver a igreja, Ele vem ver os convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu no meio dos convidados um homem que não trajava as vestes nupciais. Aí vem a pergunta: como esse homem entrou? A mesa já estava posta, fala que a obra está completa, a festa está preparada, é as bodas do Cordeiro, o convite foi enviado, fala de salvação. E no momento auge da festa, o rei entra para ver os convidados e encontra um homem que trajava as vestes inadequadas. E qual é a palavra? Você está no meio da festa, alegre, sorrindo com todo mundo. Aí tem festa que tem uma música, né? Então você está dançando, outros estão bebendo, contando piada, está dando gargalhada, e de repente o anfitrião entra para ver os convidados e vê que você não está trajando roupas adequadas. Aí eu me recordo, eu me lembro, eu não sei se os irmãos aqui já passaram por isso, mas eu passei, e eu venho de uma família muito humilde, bem humilde, e nós somos humildes até hoje. O que sou, o que eu tenho é por graça de Deus e por sua misericórdia. Mas eu me lembro quando nós éramos crianças e beirando a adolescência, que era muito difícil receber um convite para a gente ir a um casamento, porque a gente era pobre mesmo. E casamento rico a gente não ia, então a gente vai no casamento de pobre. E coisa boa é casamento de pobre. Agora eu não sei muito, porque agora tem uma nova moda aí que você vai no casamento e leva. Você leva bebida, você leva carne, você leva comida, você leva. Aí não tem graça. Bom de ir no casamento você tem que comer, aí você vai levar. Mas antes não. Aí o convite chegava lá para minha mãe: Dona Joaquina e família, festa. Aí nós tínhamos duas notícias. Minha mãe falava: nós não vamos. Ué, mãe, mas por quê? Tão difícil. A gente ficava uma alegria de ir no casamento, dançar. Ó. Ela falava: não temos roupa para ir ao casamento. Vai passar vergonha. Você vai entrar no casamento com roupa velha, com roupa que todo mundo já conhece. No momento, todo mundo se divertindo, todo mundo bonito, sapato bonito, calça bonita, camisa bonita, as meninas, as mulheres com vestido bonito, todo mundo bonito. Aí entra nós lá, todo mundo com pé vermelho, de chinelo, não tem um calçado, não tem uma roupa. O que eles vão pensar de nós? Já é pobre. E quando a minha mãe dizia: nós vamos e vamos comprar o pano e vamos fazer roupa. Hoje eu não sei se faz mais roupa, mas antigamente a gente ia na costureira e fazia roupa. Aí quando a gente entrava na festa, a primeira coisa que eles viam é a roupa. Oh, que calça é essa, Valtinho? Calça bege, camisa azul.
e consegui calçar meu primeiro quichute. Era um sapato do ano. E o quichute que eu consegui calçar era maior do meu pé. Porque era usado. Mas eu entrei. Passei uma graxa nele e fazia de conta que era. Entende? Mas não passei vergonha. Agora, a pior coisa é você estar numa festa e não estar trajando as roupas adequadas. Foi o que aconteceu com este moço aqui. Quando o rei entra para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava trajando as vestes nupciais. Aí o que ele disse? Amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial? Sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Ele não disse nada. Isso aqui fala do juízo final. Quando todos chegar diante de Deus e as perguntas forem se enrolando, quem está ali para ser julgado não terá argumento, ficará mudo diante de Deus. E o que foi que Deus disse? Então disse aos servos: amarre-os os pés e as mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe que o texto está falando das bodas de um casamento, mas o último versículo, ou penúltimo versículo, já está falando do juízo final. Então o que nós entendemos? Que aqui há uma revelação poderosa da parte de Deus. É possível estar dentro do ambiente do reino, mas não está vestido para o reino. E isso aqui, nós corremos um grande perigo. É possível estar dentro da igreja, mas não ser a igreja. É possível estar no meio da celebração, mas não estamos celebrando a Deus, não estamos entendendo nada do que está acontecendo, estamos voltados para as coisas da terra, estamos voltados para as coisas daqui de baixo, estamos com a mente humana voltada para as coisas da terra e esquecemos as coisas espirituais. Mas Deus esta noite está nos alertando e abrindo a nossa mente. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está nos alertando de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus está nos alertando: aqui na terra você vai receber 100 vezes mais, mas aí vem o melhor: você vai receber por fim a vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? De que adianta ter 30, 40, 50 anos de crente e perder a vida eterna? De que adianta frequentar a igreja? De que adianta vir à igreja e não ser a igreja? Estar no meio da celebração, mas não celebrar a Ele. Ouvir a palavra, mas não se alimentar dela. Ouvir a palavra, mas não obedecer a palavra. Ouvir a palavra, mas não viver a palavra. Mas hoje Deus está nos alertando: que veste você está usando? Qual é a roupa que você está usando? Você não pode entrar no reino se não tiver vestido adequadamente. E é isso que eu quero. Eu espero e eu oro para que esse silêncio seja você meditando que tipo de roupa você está usando. E olha aqui, o rei mandou chamar bons e maus. Aí às vezes nós estamos na igreja e somos juízes de alguns, porque aqui na igreja entra tudo que não presta.
que entra tudo que não presta. Entra ex-assassino, ex-traficante, aqui entra ex-tudo. É aquilo que a sociedade descartou. Jesus transformou e trouxe para a sua casa. Aqui é este lugar. Mas quando nós estamos aqui, agora, por exemplo, quando eu vim para Jesus, eu vim cabeludo, curtia rock, era jovem, usava droga, tinha problema na justiça, era todo atrapalhado. Mas agora é diferente. Eu tenho até uma aparência melhor, eu não sou bonito. Já tive meus dias de glória. Eu não sou bonito, mas eu estou um pouquinho melhor. E porque a gente está melhor, quando entra um, aí a gente gosta de ser juiz. Olha para você ver. Mas o convite é para os bons e para os maus. Ele não faz acepção de pessoas. O convite é para todos. Deus chama o rico, mas Deus chama o pobre também. Deus chama aquele que é religioso e aquele que não tem religião nenhuma. Deus chama aquele que está perdido. Deus chama o santo, mas chama também o pecador. O reino de Deus é inclusivo, mas ele é seletivo na permanência. Nem todos que ele chama permanecem. E aí é que está o perigo. Nem todos que ele chama permanecem. Agora, presta atenção, porque quando o rei entra na festa e pergunta: moço, como você entrou aqui? E ele ficou mudo. E o moço não tinha uma veste adequada. Como eu disse para os irmãos, você tem que ter uma veste, pelo menos que você não vai passar vergonha. Porque naquela cultura, quando o rei convidava para a festa, ele mesmo fornecia as roupas. Então, a todos que participavam da festa, ou a todos que estavam nesse banquete, receberam um par de roupas para entrar. Para quê? Para não acontecer o que aconteceu. Ninguém ser envergonhado. Agora, por que este moço não tinha as vestes? Porque ele recusou a usar as vestes que Deus deu. Ele recusou a usar as vestes que o rei deu. E o que é que acontece no meio de nós? O homem não estava sem a roupa porque não tinha. Ele simplesmente recusou. Ele não quis usar. E Deus nos oferece roupas de justiça. Mas quantos que usam a roupa de justiça? Deus nos oferece o perdão. Mas quantos que brincam com o perdão e não querem usar? Deus nos oferece a transformação, mas muitos não querem ser transformados, porque Deus abençoa todos. Agora já tem gente pregando e dizendo que Deus é Deus de amor e que Deus jamais vai deixar os seus filhos queimar eternamente num lugar de sofrimento. Mas ele esquece que o mesmo Deus de amor é o Deus de justiça, é o Deus de fogo consumidor. Deus nos oferece a nova vida, mas muitos não querem nova vida. Isso é roupa, isso é traje. Tudo isso é rejeitado por alguns. Estão na igreja, independente do tempo, mas não foram transformados. Mas não é porque Deus não transforma, é porque eles não querem ser transformados. Deus dá uma nova vida, Ele oferece uma nova vida. A Bíblia diz
Quem está em Cristo, nova criatura é. Quantos que estão e vivem do mesmo jeito, e vai só piorando o quadro, é porque não querem experimentar a nova vida, o novo nascimento. Tem pessoas que querem apenas a festa, só querem o oba-oba, só querem a lavante, é carro novo, é chave de casa, só querem a bênção, mas não querem compromisso com o abençoador, querem milagres. Mas como diz aqui o irmão Alexandre, me lembro da frase dele, não querem gerar testemunhos, porque testemunhos traz dor. Mas querem ser abençoados, querem ser abençoados, querem um ambiente, é melhor ir para a igreja, eu vou estar na igreja, eu vou para a igreja, mas não querem ser a igreja, porque ser a igreja exige nova vida, transformação, fidelidade. Ser a igreja exige ser de Deus, testemunha ocular das coisas de Jesus. Ser a igreja é ser diferente do mundo, é não andar como o mundo anda, é não fazer o que o mundo faz, é não praticar as coisas que o mundo pratica. Ser igreja é vestir as vestes nupciais. Sabe por quê, queridos? Porque agora alguns podem até não dar valor ao que eu estou dizendo, mas você vai fechar os olhos um dia e vai chegar a hora da verdade. Porque ser a igreja exige renúncia, vestir as roupas que Deus te dá, revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, a nossa força. Romanos 13:14. Aqui, vou te fazer uma pergunta, mas você responde para você mesmo. Você está vestido adequadamente para entrar na festa? Se o rei descer agora, que tipo de roupa você está usando? Fica de pé para a gente orar. Se tiver alguém que ouviu a palavra e sentiu no coração o desejo de aceitar Jesus como Salvador, saia desse lugar, vem aqui, nós vamos estar orando. E a partir dessa oração, Jesus com certeza estará escrevendo o seu nome no livro da vida. E isso aqui, ó, é fácil a gente saber quem está vestido e quem não está. É fácil a gente saber quem está ligado e quem está desligado. Isso aqui vai do seu grau de espiritualidade.